E aí, olha só, pessoal, conforme você vai contraindo o seu músculo, aqui você tem um processo aqui de síntese proteica. O nosso músculo, ele tem vários genes, várias enzimas que interagem dentro do nosso tecido muscular. E o que é que, dentro do esporte de força, qual a importância desse maquinário genético, desse maquinário metabólico que a gente tem dentro do nosso tecido muscular? A importância é que, dependendo dos genes, das enzimas que são estimulados, o nosso músculo ele pode construir a própria estrutura. Por exemplo, ó, eu estava falando aqui sobre os filamentos de actina e miosina. Ó. Você tem centenas de milhares de filamentos de sarcômeros, de filamentos de actina e miosina, que são esses elásticozinhos dentro do nosso tecido muscular. Quando você tem o processo de... Você já ouviu falar de síntese proteica, não já? Pronto, o que é a síntese proteica, por exemplo? O nosso músculo ele pode sintetizar um novo sarcômero. Ele pode sintetizar mais filamentos de actina e miosina. Ele pode sintetizar mais actina, mais miosina. Eu posso ter vários filamentos de actina e miosina sobrepostos, contraindo de forma simultânea. Então, olha só, quanto mais proteína o nosso músculo sintetiza, maior vai ser o nosso maquinário muscular. Consequentemente, a gente vai ter uma melhor contração muscular, a gente vai ter uma contração muscular mais forte. Por exemplo, ó, um atleta de força, o cara que consegue levantar muito peso contra a gravidade, ele tem mais fibras musculares, ele tem mais sarcômeros, ele tem mais filamentos de actina e miosina, ele tem mais essas cabecinhas aqui, ó, que fazem a contração, certo? Então, ou seja, o atleta que treina força, ele passa por adaptações que vão aumentar a força de contração. A gente vem falando muito sobre adaptações nos esportes de endurance na última aula, mas também existem as adaptações nos esportes de força. Dependendo do estímulo que tu gera no teu músculo, tu vai ativar um maquinário metabólico que vai começar a sintetizar novos filamentos de actina e miosina, que vai começar a sintetizar novas fibras musculares. E isso vai acontecendo, por exemplo, você já deve ter ouvido falar aqui de células satélites. O que são as células satélites? São células que dão origem a novos núcleos. O nosso tecido muscular ele é multinuclear. Então tem vários núcleos na nossa célula muscular. A nossa célula muscular é multinuclear. Tem vários núcleos e cada núcleo desse vai dar origem a um novo sarcômero, a um novo retículo sarcoplasmático, vai dar origem a novos filamentos de actina e miosina. Toda a estrutura anatômica, toda a estrutura fisiológica, metabólica, celular do nosso tecido muscular. Então, quanto mais núcleos eu vou ganhando, mais densa vai ficando, mais denso vai ficando o meu tecido muscular, mais eficiente as minhas células musculares vão ficando. Então, olha só, quando você começa a fazer um treino de força, você tem adaptações de curto prazo, por exemplo, de uma semana para outra, tu já começa a aumentar a quantidade de glicogênio que tem dentro do teu músculo, você aumenta a quantidade de água que tem dentro do músculo, você aumenta a quantidade de creatina que tem dentro do músculo, e com o passar dos meses, a tua célula muscular ela vai ganhando novos núcleos a partir do estímulo das células satélites. E aí você vai criando novos filamentos de actina e miosina, você vai ganhando uma nova fibra muscular, essa hipertrofia miofibrilar. E aí o que é que acontece? Ó? A hipertrofia miofibrilar, ela sempre... você pode até perder aquela fibra, ela pode até murchar, mas aquele núcleo que você ganhou, ele sempre vai ficar lá. Essa é a memória muscular, por exemplo. Aqui a gente tem uma situação que acontece muito, ó. Por exemplo, um indivíduo que não é treinado, certo? E aí o que é que acontece? Esse indivíduo ele começa a treinar e aí a célula muscular dele passa por um processo de hipertrofia, ó. E ele ganha vários núcleos, ó. Ganha vários núcleozinhos, ó. Vários núcleos. Cada núcleo desse vai dar origem a uma nova fibra. Vai ter um novo aparato contrátil ao redor desse núcleo. Vai ter mais mitocôndrias ao redor desse núcleo. Todo o aparato metabólico ali que uma célula muscular precisa ter. E aí o que é que acontece? Ó, essa pessoa ela passou por um processo de destreinamento. Sei lá, ela passou muito tempo sem treinar. Um cara que treinava há 10 anos... ganhou muita fibra muscular, muito núcleo, o músculo dele tá grandão, e aí ele passou 1 ano sem treinar. O que foi que aconteceu com aquela musculatura? Ela deu uma murchada. As fibras, elas perderam água, perderam líquido, elas foram inativadas. Mas os núcleos... Então, olha só como ficou pequeno a célula muscular dele, ó. Só que olha como quando ele era destreinado, ó. Era uma fibra pequena com poucos núcleos. Mas um cara que foi previamente treinado, ele tem agora uma fibra pequena, mas com muitos núcleos. Ele tem um tecido muscular pequeno, mas com muitos núcleos. Então, quando ele volta a treinar, rapidamente ele ganha massa muscular de novo. Isso é a memória muscular. Então, ou seja, quando você passa um tempo treinando, a tua célula vai ganhando novas fibras. Você para de treinar, aquelas fibras elas são inativadas, mas aqueles núcleos continuam ali. E aí você pode voltar a treinar de novo, você vai ganhar com mais facilidade. Essa é a memória muscular que a gente tanto fala, né?